Então, sabadão, estamos aqui dando uma estudadinha em inglês, né? Fazendo alguns exercícios da minha apostila de inglês e também editando um vídeo que eu vou subir para vocês, tá? Então, assim, pessoal, esse vídeo é um vídeo onde eu coloquei lá no meu Instagram aquelas caixinhas de perguntas e várias pessoas me mandaram perguntas para mim poder gravar esse vídeo. Ou seja, esse vídeo é um vídeo onde eu vou estar respondendo as perguntas que me fizeram lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda no meu Instagram, eu recomendo que você me siga lá, pois eu documento toda a minha vida aí durante a faculdade de medicina, toda a minha rotina de um estudante de medicina, ok? Toda vez que der vontade de assistir, tu vê essa porra, tá ligado? Então, a primeira pergunta que me fizeram é: você estudava mais à noite, madrugada ou dia? Para responder essa pergunta, eu vou me apropriar de alguns conceitos da bioquímica e da endocrinologia. Por quê? Bioquimicamente falando, nós fomos feitos para produzir, e hormonalmente falando, a gente foi feito para produzir tanto intelectualmente quanto fisicamente durante o dia. Ou seja, nós temos vários mecanismos fisiológicos que fazem a gente ter mais energia de manhã e menos energia de noite. E aí a gente pode falar aí da serotonina, né? A gente pode falar do impacto que a luz tem no nosso ciclo circadiano do sono. Enfim, eu não vou entrar tanto... até dá para gravar um vídeo, né? Um assunto bem interessante aí. Eu sou bem contra as pessoas que estudam de noite, embora hajam pessoas que acreditam que é mais benéfico, mais produtivo. Mas quando a gente se apropria aí de conceitos fisiológicos, bioquímicos, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele foi feito para produzir durante o dia, tá? Então, respondendo a pergunta dela, eu estudo muito mais de manhã, eu acordo 5 horas da manhã, eu acredito que é um horário, eu vou dormir bem cedo, né? Eu durmo entre 9 horas da noite até no máximo 10 e meia da noite eu já estou indo dormir e acordo entre 5 da manhã e 7 da manhã. Depende muito do horário que eu vou dormir, porque o meu objetivo é sempre ter 8 horas de sono. Então, de manhã, quando você acorda, é como se fosse a bateria do teu telefone. Quando você acorda de manhã, a bateria do teu telefone, ela está muito mais alta, tá? E aí também as tuas ondas cerebrais, elas estão mais propícias para o aprendizado. E aí a gente pode se apropriar da literatura médica científica, que já existem pesquisas científicas que mostram que a tua curva de aprendizado de manhã, ela é maior, ok? Mas, né, cada corpo é um caso, cada indivíduo é um caso. Então, existem pessoas que gostam de estudar mais de madrugada. Eu sou contra. Nunca gostei de estudar de noite. Inclusive de noite, quando chega tipo 6 da tarde, 7 da tarde, como eu já tenho esse hábito bem estruturado, chega esse horário e eu já não tenho mais vontade de estudar, eu não tenho mais energia. Por quê? A bateria do meu cérebro, ela já está... Porque eu acordei 5 da manhã, eu produzi muito, estudei muito, já li, já meditei, já fiz o que eu tinha que fazer, já fiz meus resumos, já fiz os meus flashcards. Então já está tudo pronto. Então chega de noite, é o momento do meu corpo descansar, ok? Então vamos lá então para a segunda pergunta, tá? Você acha que é bom fazer um simulado todo domingo dos assuntos estudados da semana? Vamos lá então, simulado é uma coisa extremamente importante, ok? É fundamental que você faça simulados semanais, mas... eu acho que domingo, tá? Depende muito como é que foi a tua semana, mas eu acredito que o final de semana é para você descansar. O final de semana é para você cuidar da tua saúde, é para você fazer uma caminhada, para você fazer uma corrida, para você ir na academia, para você sair com seus amigos. Então, quando eu falo de saúde, tanto a saúde física quanto a saúde mental. É um momento de descanso, tá? Eu acredito que o final de semana você deve descansar, relaxar, sair com seus amigos.
Então como é que eu fazia? Eu usava a segunda-feira ou a terça-feira, que a minha energia mental estava lá em cima, haja vista que no final de semana eu só descansei, então na segunda-feira a minha energia mental estava muito alta, então era um momento propício para mim fazer simulados. Então eu fazia simulado ou na segunda ou na terça-feira. Ali, um ponto importante da pergunta dele é fazer simulados em cima dos conteúdos que você estudou durante a semana. Então, eu não fazia isso, tá? Porque eu não tinha conteúdos específicos. Eu fazia simulados do Enem que abarcavam todos os conteúdos. Por quê? O meu princípio de aprendizado era a repetição. Então, se eu fizesse um simulado do Enem, ali haveriam aqueles conteúdos que mais caem. Portanto, quanto mais simulados eu fizesse, mais contato eu estaria com aqueles conteúdos que mais cobram no Enem. Então, por meio da repetição, eu estaria vendo mais aqueles conteúdos. Vamos dar exemplos, por exemplo, ecologia em biologia, eletrodinâmica em física, que são conteúdos que caem muito no Enem. Portanto, quanto mais contato eu tivesse com esses conteúdos, mais eu ia aprender. Então, eu não pegava um conteúdo específico, eu ia por aqueles conteúdos que mais apareciam no simulado modelo Enem. Não sei se ficou claro para você, mas eu não seguia, por exemplo, semana 1. Aí na semana 1 eu vou estudar só matemática básica. Então eu vou fazer um simulado de matemática básica. Não, eu não fazia isso. Eu pegava o conteúdo como um todo. Por quê? Eu tinha que trabalhar, eu não tinha uma semana 1, semana 2. Eu ia pelos meus erros, eu usava o mapa do erro. Quem lê o meu livro sabe o que é o mapa do erro. Os teus erros vão ditar aquilo que tu precisa estudar. O que eu vou estudar essa semana? Eu vou estudar essa semana aquilo que eu errei mais. Então, se eu errei lá no simulado ondulatória, essa semana, quando eu for estudar física, eu vou estudar ondulatória. Vamos lá, então. Outra pergunta aqui. O que fazer para passar em medicina de primeira na USP pelo Enem? Bom, como você sabe, eu estudo numa faculdade privada de medicina, tá? Eu tenho o ProUni, passei pelo ProUni, então não tem como eu falar, porque eu não passei na USP. Inclusive não era o meu objetivo, eu não tinha condições estruturais para passar na USP, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu vi aquelas faculdades que eu teria condições, tanto intelectualmente quanto financeiramente, para me preparar para aquelas faculdades. Eu pensei, não, vou tentar passar em tal faculdade, que eu acredito que eu tenho condições financeiras e intelectuais para passar. Então a USP não era uma realidade para mim. Então o que eu recomendo para você, eu acredito muito na modelagem. Tá? O que é a modelagem? A modelagem é você pegar aquelas pessoas que já atingiram o objetivo que você quer e aí você repete, você reproduz os hábitos dessas pessoas. Então tu vai lá no YouTube e bota medicina na USP. E aí vai ter vários vídeos de pessoas que passaram em medicina na USP. E aí você vai consumir o conteúdo dessas pessoas. Entendeu? O meu conteúdo que eu produzo é para quem? É para pessoa baixa renda que quer passar em medicina pelo Enem. Na USP? Não, na USP eu não posso te ajudar porque eu não passei na USP. Entendeu? Então acho que esse é o principal ponto, tá? Vamos lá então, próxima pergunta aqui. Você acredita em lei da atração? Percebi que tem várias imagens pela casa. Então, eu acredito muito em frequência, sabe? Eu acho que a nossa mente ela é uma frequência de rádio. Tu pode se conectar com coisas se tu tiver naquela mesma frequência, tá? Então, essas imagens que tem aqui na minha parede, eu uso elas mais como âncoras para me mudar estado emocional. E aí, mudando o meu estado emocional, eu mudo a frequência da minha mente. Então a minha mente ela vai estar numa frequência com coisas de sucesso, coisas que vão fazer eu atingir os meus objetivos. E aí você atrai pessoas, tá? Que pensam igual você atrai amigos que têm a mesma mentalidade que você, tá? Então talvez seria uma lei da atração, tá? Mas ação, tá? A lei da atração muitas vezes eu não gosto dela porque ela é passiva, entendeu? Então é só você pensar que aí vai atingir, aí você vai passar em medicina. Não, você tem que ter ação, você tem que ter comportamentos que farão você passar na faculdade de medicina. Então só você imaginar não funciona. Você tem que ter ação, você tem que ter comportamentos. Então a lei da atração, aí tem que analisar muito bem, mas eu acredito em frequência. Eu acho que tu entra na frequência, tá? E aí me perguntaram aqui... mostra como memorizar na prática. Bom, memorização, como é que teu cérebro funciona para memória?
Então são vários circuitos neurais que vão fazer você memorizar um caminho de um circuito neural. Então, por exemplo, se eu explicar aqui para vocês os músculos intrínsecos da laringe, tá? Que são vários músculos, são nomes bem difíceis, né? Por exemplo, tem o cricotireoide reto, tem o cricotireoide oblíquo, tem o aritenoide transverso, tem o aritenoide oblíquo. Então, assim, são vários nomes complexos. Mas, como eu repeti esses nomes inúmeras vezes, o meu cérebro, ele gravou o caminho neural para lembrar desses nomes dos músculos intrínsecos da laringe, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que para você memorizar, você precisa repetir inúmeras vezes para o teu cérebro memorizar. Entretanto, não somente repetir, é fundamental você fazer associações. Podem ser associações bizarras, né? Por exemplo, o aritenoide oblíquo, ele faz um X. Então, eu lembro um X e aí eu lembro essa musculatura, entendeu? Então, assim, você criar associações no teu cérebro, ok? E aí, através desse raciocínio lógico, você memoriza aquele conteúdo, tá? Principalmente na medicina, né? Como a gente estuda o aparelho locomotor, como a gente estuda o corpo humano, fica muito mais fácil você fazer várias associações, né? Então, por exemplo, o coração, né? O coração tem lá o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo, ele vai ter as cordas tendíneas, ele vai ter os músculos papilares e ele vai ter as trabéculas cárnicas. Então, ele é uma musculatura mais espessa, por quê? Porque ele tem que bombear o sangue do coração para as periferias. Então, o que acontece? Eu consigo construir um raciocínio na minha cabeça pensando num contexto de circulatório, né? Pô, ele tem que ser mais espesso para mandar o sangue para a periferia. Então, assim, é fundamental a visualização, tá? Visualização, a repetição, e para você memorizar, você precisa criar associações. Você precisa criar associações na tua cabeça. Então, por exemplo, tu quer memorizar o nome de uma pessoa. Vamos supor que essa pessoa, ela chama Gabriela, por exemplo. Então, o nome dessa pessoa é Gabriela. Então, tu lembra o nome, tu lembra a imagem dessa pessoa. Porque o nome talvez tu não lembre, mas a imagem da pessoa você lembra. Então, por isso, a visualização, tá? Mais ou menos isso. Vamos ver aqui outra pergunta. Como estudar ciência na natureza faltando 2 meses para o Enem? Tá? Então, na verdade, faltam menos. Acho que falta 30 dias para o Enem. Não sei quando é que vai subir esse vídeo. Provavelmente essa pessoa não leu o meu livro. Tá? Lá no meu livro digital tem um capítulo 6 que é o PBL aplicado ao Enem. O que é o PBL? É o Problem Based Learner. É uma metodologia de aprendizagem ativa. Então ela usa muito self-study, tá? Que é você ressignificar aquele conhecimento para você. Mas aí pensando no contexto de Enem, vamos supor que essa pessoa aí não leu o meu livro ainda, tá? No meu livro lá eu descrevo bem didaticamente, mas bem sintético para vocês. O que é? É você pegar aquilo que você aprendeu, você pegar aquele conceito, você aplicar ele no teu dia a dia. E além disso, você precisa ser uma pessoa curiosa. Você tem que ter curiosidade e buscar entender como é que funcionam as coisas. Porque a ciência da natureza, a biologia, a física e a química, elas estão enraizadas no teu dia a dia. Portanto, você precisa colocar esses conhecimentos no teu dia a dia. Você precisa aplicar eles no teu dia a dia. Por exemplo, detergente. Como é que funciona um detergente? Polar e apolar. Entendeu? Um exemplo aqui, né? Como é que eu estou falando com vocês? É energia. Tá saindo uma onda sonora aqui das minhas cordas vocais, tá? Tá emitindo uma onda sonora e essa onda sonora ela se propaga por um meio, pelo ar, né? Ela se propaga pelo ar. Porque se eu tampar minha boca, tu não vai escutar o que eu tô falando. Por quê? Por que tu não consegue escutar? Porque a onda sonora ela precisa de um meio para se propagar. E como é que você está assistindo o meu vídeo através da internet? Eu estou aqui no sul do Brasil e você está lá no norte do Brasil. Como é que você consegue assistir o meu vídeo?
através de ondas eletromagnéticas, porque elas não precisam de um meio para se propagar, ela se propaga sem um meio. Daí vai para um satélite, vai para outro satélite, aí vai pela antena do teu telefone, aí codifica isso e aí cria uma imagem, aí tem elétrons, enfim. Fica aí uma dica para você, vai no Google, como é que funciona a internet? Tá? É bem interessante, então tem que ser uma pessoa curiosa, como é que funciona o teu telefone? Como é que é o touchscreen do teu telefone? Tá? Tem muita física nisso, e o teu dia também, tá? Eu estou falando aqui com vocês, eu estou usando energia. Entendeu? Eu comi lá uma molécula orgânica, um carboidrato, uma proteína ou uma gordura. Eu comi essas moléculas orgânicas e elas foram digeridas no meu trato gastrointestinal, né, no meu estômago, depois do intestino. Elas foram digeridas e foram absorvidas. E aí, do lúmen do estômago, ela foi para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela foi lá para a organela celular da célula, chamada mitocôndria, e virou glicose. Depois de glicose, ela virou energia química na forma de adenosina trifosfato. E aí eu consigo movimentar os músculos da fala, eu consigo movimentar a musculatura esquelética e consigo comunicar, conversar com vocês. Veja bem, a ciência da natureza, ela está no teu dia a dia. Tá? Por exemplo, tem uma lâmpada aqui. Como é que funciona uma lâmpada? Está emitindo energia luminosa. O sol está emitindo energia luminosa. Como é que funciona? Entendeu? Então, assim, tem muita física no teu dia a dia. Tá? Você precisa pegar esses conhecimentos técnicos que você aprende e implementar eles no teu dia a dia. Essa questão de você... essa questão que faziam muito antigamente, essa metodologia tradicional de estudo, de você sentar a bunda na cadeira e ficar vendo o professor falando, e você transcrever o que ele fala, você fazer um resumo escrito, e você depois ficar repetindo aquilo, isso não funciona, pessoal. O Brasil é um péssimo país em educação. Por quê? Porque ele tenta reproduzir metodologias arcaicas de ensino. Ok? Então isso não funciona, você precisa de novos métodos, você precisa de novas metodologias de ensino, tá? Vamos lá então, próxima pergunta aqui, você se sente ansioso para o Enem? Como você está se sentindo em não precisar fazer o Enem de novo? Interessante essa pergunta, interessante. Então acontece, pessoal, ano passado, nesse momento, eu estava ansioso, né? Eu estava bem ansioso para fazer o Enem, porque, querendo ou não, é uma prova que é decidir o meu futuro, né? Então, da mesma forma que vocês vão fazer o Enem, a prova vai decidir o futuro de vocês. Então, hoje eu me sinto muito mais aliviado, né, de não precisar fazer o Enem 2019 aí, né? Eu me sinto muito mais tranquilo, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto eu aprendi, né? Ano passado eu estava lá ansioso, querendo fazer o Enem e tudo mais, mas eu vejo o quanto que isso foi importante para mim, o quanto fez eu evoluir em vários aspectos da minha vida, em pilares emocionais, em pilares, em habilidades que eu tive que desenvolver para me passar por esse período, né? Então, óbvio que eu olho para trás e me dá um alívio de não ter que fazer o Enem de novo, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso foi fundamental para mim estar onde eu estou hoje, tá? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Com quantos anos você passou na faculdade de medicina? Então, eu passei na faculdade de medicina com 23 anos, tá? Quando eu saí do ensino médio lá em 2012 para 2013, eu tinha 17 para 18 anos, tá? Mas eu entrei em outra faculdade, fiz 2 anos em outra faculdade, depois tranquei essa faculdade, depois fiquei 2 anos e meio estudando, e daí que eu consegui passar na faculdade de medicina, tá? E hoje eu tô com 24 anos. E tem outra pergunta aqui também, que vou fazer a última pergunta aí para vocês, tá? Bem interessante que conversa com essa questão da idade, né? Tenho 32 anos, sou velho para fazer medicina. Pessoal, se vocês entrarem lá no meu Instagram, né, no meu direct, o que eu mais recebo é perguntas falando a idade. Pô, tenho 26 anos, tô velho para fazer medicina? Esse dia um rapaz mandou lá para mim, pô, tenho
19 anos tô velho para fazer medicina, sabe? Então assim, pessoal, hoje a expectativa de vida aí girando em 80, 90 anos, tá? Não interessa com quantos anos vai começar a medicina. Eu conheci pessoas que começaram a faculdade de medicina com 35 anos, sabe? Se formaram com 41. Inclusive no hospital eu conheci lá um R1 em anestesia, que ele começou a faculdade com 34 anos. Eu tenho uma colega minha, inclusive, que tem 34 anos e tem 3 filhos. E ela começou a faculdade de medicina. Então assim, não interessa a idade, interessa a tua mentalidade, ok? Da mesma forma que eu tenho colegas que têm 17 anos, que entraram na faculdade de medicina com 17 anos. Mas aí é outra realidade, é outro contexto. Tu não pode se comparar. A única pessoa que você pode se comparar é com a pessoa que você era ontem e com a pessoa que você é hoje. Essa é a única comparação que você pode fazer. Ok? Então assim, ó, pessoal, espero que vocês tenham pegado várias instruções aí que eu tentei passar para vocês através do que eu acredito que é certo, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu passo aqui para vocês as ferramentas que eu acredito serem as mais corretas aí para vocês estudarem, para vocês terem performance mental,